Queria cumprimentar Vossa Excelência, senador Romário, pela oportuna sessão, audiência com o nosso ministro experiente e de várias pastas da Nova Zelândia. Acho que Vossa Excelência acerta quando procura fazer esse intercâmbio, né? Queria cumprimentar o ministro da Nova Zelândia e também todos a delegação. Queria perguntar, senhor ministro, se com tantas oportunidades de negócios, o que podemos fazer para estreitar as relações comerciais com a Nova Zelândia, que ainda é pequeno, a gente precisa aumentar esse intercâmbio comercial. Então, ele que acumula tantas pastas, como é que ele pode sugerir um melhor intercâmbio entre a gente? Uma outra pergunta seria como poderemos fazer um intercâmbio nos esportes, para que os brasileiros aprendam a jogar rugby como os neozelandeses e os neozelandeses joguem futebol como os brasileiros. Será que a Nova Zelândia considera a hipótese de trocar nosso Neymar pelo Hitch McCall? É o grande atleta de rugby da Nova Zelândia, que é o Hitch McCall. Outras coisas interessantes que eu gostaria de saber é se esse investimento de 40% dos impostos em educação, tá certo, não tem feito falta de investimento em outros setores, porque aqui no Brasil o que se reclama quando vai aumentar o investimento da educação é que os outros setores ficariam assim um pouco desguarnecidos. Eu, como sei que a educação é a mola mestra do desenvolvimento, que é a mola mestra de realmente termos um país competitivo, acho que devemos aumentar a nossa quantidade de impostos, de investimento na educação, porque é a única forma do país ter realmente um melhor desenvolvimento e uma melhor participação da população. Outra questão interessante, senhor ministro, é que o Brasil, por exemplo, na área de óleo e gás, nessa área de óleo e gás, reservas recém-descobertas e o enorme potencial para novas descobertas atrai investimentos na exploração de petróleo e gás e produção de offshore. Então, se a Nova Zelândia teria algum interesse em investir no Brasil nessa área, e isso pode proporcionar oportunidades interessantes para as empresas que operam na Nova Zelândia no fornecimento de produtos e serviços desse setor. 2/3 das áreas de offshore devem ser abertos para licitação de explorações e desenvolvimento nos próximos anos, inclusive com licitações internacionais, com investimento estimado no setor de 330 bilhões de dólares nos próximos 10 anos. Então, se há algum interesse da Nova Zelândia em fazer investimento nessa área. Outra questão, o Brasil é um dos grandes produtores de avião e exportadores também de aviões via Embraer. Sabemos que a indústria da Nova Zelândia é bastante desenvolvida nessa área. Se teríamos condição de fazer um maior intercâmbio de peças, de manutenção e coisa e tal, nesse setor. E, finalizando, como membro da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação aqui do Senado Federal, gostaria de saber as sugestões que Vossa Excelência apresenta para o nosso país nessa área, para que a gente possa desenvolver um pouco mais as nossas tecnologias, principalmente na área de energia, que é uma grande carência no nosso país, na área de transporte motor, né, nessas áreas completas que a Nova Zelândia tem um grande desenvolvimento. Muito obrigado, senador Romário. Parabéns pela oportuna audiência pública que Vossa Excelência nos propicia. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor senador. Talvez eu pudesse começar falando sobre os esportes. Uma das perguntas, para começar, porque é sempre um bom começo nos esportes. E teríamos o maior prazer, sim, em intercambiar, trocar alguns dos seus principais futebolistas brasileiros por alguns dos nossos, sem problemas. Em rugby, futebol e rugby. Acredito eu que talvez para os dois países seria necessário mais do que um ou dois jogadores apenas para ficarmos excelentes, cada um na área do outro. Mas se me permite um breve relato, temos uma série de estudantes brasileiros que estudam na Nova Zelândia, muitos dos quais, inclusive, passam
feriados de trabalho, e alguns deles ficam em Queenstown, que é uma das áreas balneárias litorâneas mais belas da Nova Zelândia. Tantos, inclusive, que passou a ser notável que a equipe de futebol de Queenstown talvez seja uma dos melhores da Nova Zelândia no momento, com todos os brasileiros que têm contribuído para o time, que conseguiram, enfim, ganhar bons títulos para o time local. O senhor suscitou uma série de questões interessantes. Talvez eu pudesse começar falando sobre a questão empresarial. Com toda certeza, entendo que há oportunidades significativas para empresas brasileiras investirem ainda mais no Brasil. E o mesmo vale vice-versa, empresas brasileiras investirem na Nova Zelândia. Entendo que temos aí uma forma muito importante de alcançarmos efetivamente a transferência tecnológica e a integração econômica. Acredito que no caso das empresas neozelandesas, há algumas que operam ativamente no Brasil já no momento. Mais empresas, acredito, gostariam de operar no Brasil. E entendo que qualquer coisa que o governo brasileiro possa fazer para simplificar a entrada de empresas estrangeiras e seus investimentos no Brasil e estabelecer as operações de negócio aqui no Brasil seria muito bem-vindo e muito útil. Essa é uma das questões mais importantes para uma empresa neozelandesa que procura a oportunidade de investir no exterior. Geralmente, nossas empresas são pequenas ou logo são muito seletivas em termos de onde escolhem investir e as oportunidades que poderão alcançar êxito e resultados mais prontamente, mais rapidamente. Essa, portanto, é uma área que eu talvez poderia recomendar, se cabe o termo. Em termos de área de pesquisa, uma série de áreas importantes. Você mencionou energia, que é certamente importante. Acho que a Nova Zelândia não se arrogaria muita experiência ou competência técnica na área de veículos automotivos, porque temos uma pequena base de fabricação automotiva na Nova Zelândia. Porém, acredito eu que temos uma ampla gama de áreas de tecnologia com competência profunda em áreas tais como energia, bem como em uma ampla gama de áreas da indústria de transformação fabril, que são operações em segmentos de nicho, mas que se encaixam complementarmente muito bem com os desafios que outros países enfrentam, inclusive o Brasil. Entendo ainda que aí reside o êxito que temos observado ou testemunhado em nossas empresas de base tecnológica e fabricação que operam internacionalmente em toda uma ampla gama de áreas. Áreas tais como máquinas de triagem de frutas, agroenergia e toda a área de manuseio de sacos ou sacas de commodities. Temos inclusive, que atua em toda a América do Sul, e essas empresas agregam uma competência técnica em um segmento nicho, que complementa muito bem e funciona ao lado, em paralelo, a um projeto de ampla escala ou atende às necessidades de diferentes países. Eu diria que a tecnologia agropecuária representa grande oportunidade para colaboração em pesquisa. Nós enfrentamos desafios semelhantes em termos de majorar e incrementar a produtividade pecuária, nossa indústria de base pecuária animal. Também na Nova Zelândia temos desafios e oportunidades semelhantes em termos de agricultura, área arável. A ciência ambiental é uma área de grande importância para a Nova Zelândia. Temos trabalhado intensamente para aumentar a nossa produtividade de alimentos, ao mesmo tempo em que não excedamos os limites ambientais. A ideia é melhorar o rendimento da produção. A área, como você sabe, de suma importância para todo mundo, e tenho certeza conforme já fui informado, também igualmente importante para o Brasil. A área da educação também é uma área que vem mudando rapidamente, com tecnologias que evoluem velozmente. Temos um setor de educação e de tecnologia emergente, que é muito estimulador e muito alentador. À medida em que a tecnologia continua a fazer sua presença bem clara e sentida no setor educacional, entendo que todos temos a responsabilidade de encorajar, estimular a inovação, de modo a assegurar uma boa experiência de aprendizagem aos jovens e crianças. Temos aí uma boa experiência, uma boa oportunidade que vale a pena ser explorada. E, sinceramente, temos toda uma ampla gama de áreas que talvez não sequer nos ocorra aqui. O desafio consiste em assegurar que nossas universidades possam desfrutar de colaborações de alto nível e possam encontrar os seus pontos de interesse mútuo
específicos para poderem trabalhar conjuntamente e decidirem aquilo que poderão realizar por si em colaboração. Você mencionou a indústria do petróleo e do gás. A indústria aeronaval ou de fabricação aeronáutica é tal que a Nova Zelândia tem uma aviação bastante significativa pelo seu tamanho. Obviamente, a indústria de aviação comercial na Nova Zelândia, estamos começando já a ter voos diretos para a América do Sul, ainda não para o Brasil, mas já temos conexões aéreas diretas com a América do Sul a partir deste ano. E temos uma grande indústria de aviação em termos gerais. Várias empresas fabricam aeronaves, temos uma série de empresas que estão construindo relações e mercados, tais como a China, onde a aviação regional está apenas começando e onde talvez haja oportunidade de colaborarmos também. Eu diria que a mensagem é: quanto mais dedicarmos tempo entre nós, conjuntamente, quanto mais alunos tiverem a oportunidade de trabalhar, viver nos dois países, tanto mais oportunidades surgirão que poderemos explorar positivamente. Quero agradecer as suas respostas tão claras e bem entendidas. Queria saber de Vossa Excelência quando a Air New Zealand vai começar a operar voos para o Brasil, se você tem alguma ideia de quando isso pode ocorrer, E também gostaria de saber e até parabenizá-los pelo grande investimento na área de agropecuária que tem sido feito no Brasil, somente nos estados de Goiás, no estado de Goiás e Bahia, na área de agropecuária, de agronegócios. E se essa questão, porque o país da Nova Zelândia é um país que, além de ter um povo alegre, um povo que a gente vê sempre feliz, é um país altamente desenvolvido na área de agricultura, na área agropecuária, tanto na bovina quanto na ovina. E o que eles poderiam, de fato, colaborar, porque no Brasil tem a Fronterra, comprou bastante terras no Brasil. Isso até fez com que a exportação de laticínio para o nosso país, da Zelândia para cá, tenha diminuído, porque estão produzindo aqui. Isso é muito bom e a gente fica, assim, bastante feliz desse intercâmbio, entre esses dois países, porque a vocação do Brasil é um país agrícola por natureza, pelo tamanho do nosso país e coisa e tal, pelo nosso clima, Então, eu fico bastante feliz, quero ter uma oportunidade algum dia, eu não tive ainda, como o nosso querido senador Romário, a oportunidade de conhecer a Nova Zelândia, quero poder conhecer, Sei que lá na Nova Zelândia também tem uma grande tecnologia de aproveitamento da água. Nós sabemos o tanto que a água é preciosa, é importante. Então, o reaproveitamento da água na arquitetura das casas e coisa e tal, eu acho que pode ser algumas tecnologias que a Nova Zelândia pode também contribuir para o Brasil, porque cada dia mais a questão da água torna-se crucial. Queria agradecer ao senador Romário mais uma vez pela oportunidade e dizer ao nosso ministro Stephen Joyce que Vossa Excelência é muito bem-vindo ao nosso país e para finalizar, tem uma outra pergunta. É comum, quantos ministérios tem na Nova Zelândia e se é comum lá haver acumulação de várias pastas para o mesmo ministro, porque ele, por exemplo, ocupa, parece que 6 ou 7 ministérios, juntos. E se o Ministério da Educação tem um sistema único para que todas as escolas o sigam, ou se é independente cada setor, cada ilha lá para poder fazer seu trabalho. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador. Começando com a última pergunta, primeiro. Temos cerca de 28 ministros. 20 fazem parte do Ministério, 8 têm status de ministro fora do Ministério e temos alguns exemplos de pastas ministeriais ocupadas por um só ministro. Provavelmente eu seja o exemplo mais extremo de acúmulo de pastas. De qualquer modo, a ideia é reunir a agenda de reforma macroeconômica e isso sob a competência de um único ministro. Com essa promessa, decidimos que íamos reunir aquilo que eram 4 ministérios distintos em um único ministério, com foco específico na área de inovação e desenvolvimento profissional, bem como regulação
da atividade industrial. Temos um programa na Nova Zelândia denominado Agenda de Crescimento Empresarial, que elaboramos em resposta à crise financeira global. A abordagem que adotamos foi: precisávamos aumentar a competitividade do ambiente empresarial para que as empresas neozelandesas pudessem funcionar com êxito e muito bem no mundo a partir de sua base na Nova Zelândia. Esse programa e agenda está concebido em torno de 6 áreas em que as empresas precisam para ter êxito: capital, acesso ao mercado, desenvolvimento profissional, inovação, infraestrutura, alocação de recursos, requisitos-chave. E alguns grupos de ministros receberam a tarefa de desenvolver a agenda em cada uma dessas áreas. E eu supervisiono a atividade, ou essa atividade, essa tarefa, junto ao nosso ministro de Economia, e realizamos uma revisão anual do programa. A meta é, evidentemente, fomentar a competitividade, aumentar e incrementar a competitividade da Nova Zelândia, ao mesmo tempo em que asseguremos que estamos trabalhando na mesma direção, no mesmo sentido. Para usar uma metáfora do remo ou de qualquer outro esporte, é preciso de uma equipe para trabalhar no mesmo sentido, com a mesma meta e em conjunto. E isso tem sido objeto de grande ênfase por parte do Ministério. E eu acredito que temos tido êxito com o desenvolvimento, o desempenho econômico que alcançamos apesar da crise econômica. A economia neozelandesa vem crescendo fortemente, é uma economia que vem se desenvolvendo a 3,5% por ano, 2 dígitos de crescimento continuamente, e isso é resultado do foco contínuo que temos mantido nessa atividade de fomento à indústria e às empresas. Temos uma indústria de TICs crescente, uma indústria de computação e software também crescente, com um grande foco em ampliar o número de estudantes egressos da universidade nessa área. E com esses esforços, certamente podemos tornar mais eficiente a alocação dos impostos. É a vantagem de um país pequeno. No que se refere às outras perguntas, por exemplo, em matéria de tecnologia agrícola, agropecuária, padrões ambientais, etc., a tecnologia agrícola, naturalmente, é de suma importância para a Nova Zelândia. Acredito que exportamos cerca de 80% a 90% da nossa produção agrícola ou agropecuária. Investimos muito na área de laticínios, como saberá, mas também em outras indústrias. E teremos muito prazer em ampliar nossos intercâmbios com o Brasil nessa matéria. Entendo que os dois países, as duas nações se beneficiariam mutuamente, porque muitas vezes, mediante a colaboração, observa-se o seu próprio sistema internamente pelas lentes do outro país que coopera. E isso nos ajuda, evidentemente, a obter novos discernimentos muito elucidativos. Essa é uma área, claramente, em que estamos nos desenvolvendo. Existem oportunidades, sim. Talvez, senador, se o senhor desejar visitar a Nova Zelândia em algum momento oportuno, teremos todo o prazer em assegurar que o senhor tenha a oportunidade de visitar, conhecer as oportunidades que se apresentam para a colaboração. O senhor mencionou ainda o setor educacional, as escolas, se não me engano. Não me lembro exatamente ao certo o teor da pergunta, mas entendo que ela dizia respeito à gestão escolar e o nível de independência e de autonomia que elas gozam. Muito bem. Temos um currículo nacional que se aplica em todo o território. Há o requisito, portanto, de ensinar o currículo nacional. Agora, o método de ensiná-lo e a alocação dos recursos respectivos é a decisão que cabe à escola, individualmente. Há, no entanto, testes, exames, etc. Inclusive, particularmente, os exames de nível médio, de nível mais elevado, que são ministrados por uma agência independente de garantia de qualidade. Também temos uma agência de garantia de qualidade para as escolas, que é independente do Ministério e também independente das próprias escolas, denominada o Escritório de Análise ou Revisão Escolar. A cada 3 anos, a cada triênio, realizam uma revisão, uma análise plena das escolas, elaboram um relatório para cada escola. Esse relatório em seguida é publicado e a comissão naturalmente tem a oportunidade de examinar o relatório e depois dar um feedback, um retorno à própria escola. E temos observado que é um bom método para assegurar que as escolas mantenham qualidade e continuem a se desafiar para melhorar, ao mesmo tempo em que não tenham, digamos, o Ministério impondo muito diretivamente cada passo a ser dado.